Olá, você que nos acompanha pela Web TV Elo da Fé. Hoje nós iniciamos mais um programa, o Conexão da Fé. Um programa de bate-papo, entrevista, onde nós fazemos uma conexão com convidados que são mais do que especiais. E no nosso primeiro programa, nós trazemos ele, que foi quem ajudou na idealização e estruturação desse maravilhoso projeto de evangelização, Padre Claudemar Silva. Olá, Padre Claudemar. É uma grande satisfação, uma grande honra para mim receber o senhor aqui nos estúdios da Web TV Elo da Fé. Olá, João. O prazer é meu, uma alegria estar aqui com você. Padre Claudemar, que vem agora ao Brasil, passar uma temporada após ficar um tempo na França, dando continuidade nos seus estudos de literatura francesa. Infelizmente, ele vem ao Brasil durante esse período de pandemia, após o falecimento de sua mãe, Dona Marieta. Padre Claudemar, aqui nós nos solidarizamos com o senhor, com seus familiares e amigos, e desejamos que o Cristo, o bom pastor, possa os consolar e os guiar nesse momento de perda. E padre, como é difícil, né, esse momento de precisar vir ao Brasil, nesse tempo tão atípico, tão difícil, como tem sido para o senhor essa experiência? Você sabe, João, que a minha vinda foi realmente pela situação, totalmente compreensível e inesperada, não é? E refletindo todo esse tempo, e também a minha possibilidade de vir em meio a uma pandemia mundial e que tem várias restrições, inclusive nos aeroportos, eu posso dizer para você, assim, sem sombra de dúvidas, que a minha vinda foi um milagre. Porque tudo aconteceu de uma forma que eu só posso dizer assim, tinha a mão de Deus. Mesmo para poder pegar o avião, para poder chegar em São Paulo, eu tive que trocar de companhia, trocar de aeronave 2 vezes. Eu tive que pedir à aeromoça e ao comandante para esperarem, porque chegando em Belo Horizonte eu precisaria pegar um outro voo, e o voo de São Paulo para Belo Horizonte atrasou mais de meia hora, e o comandante do outro voo me aguardou por mais de 30 minutos. Então, em tudo eu vejo assim a mão de Deus. Evidentemente que é uma situação muito triste, não é? A perda da mãe é inominável, mas eu preciso dizer, assim, pelo olhar da fé, estamos aqui numa conexão de fé, que teve aí a mão de Deus para que eu pudesse vir e participar dos funerais da minha mãe. Padre, nós ficamos muito felizes, né? Eu fico muito honrado com a presença do senhor aqui, né? Que aceitou logo de início o nosso convite de estar batendo esse papo com a gente, tendo essa troca, né? Fazendo essa conexão de fé, de fato. Então, primeiramente agradecer, né, pela presença do senhor, pelo logo de cara ter dado o seu sim, e por ser tempo tão corrido, né? O senhor logo já se prepara para retornar à França. Então, como tem sido já esse período de preparação? Foi muito corrido, né? Apenas um mês passando aqui no Brasil. Exato. E um mês passa tão rápido, mas você sabe que o Elo da Fé está no meu coração. Quando eu cheguei ao Elo da Fé, ele já existia, já houve pessoas que antes de mim deram a sua contribuição, então eu vim somar. O meu tempo já foi, agora é o seu tempo, é o tempo de outros, e assim é a vida. Então a gente vai semeando e vai indo, vai caminhando, a vida é caminhada. A gente não para e nada para na gente. Tudo continua, graças a Deus. Quando você me convidou, eu fiquei realmente muito honrado, porque, como eu dizia, eu faço parte do Elo da Fé, e o Elo da Fé faz parte da minha vida e do meu ministério sacerdotal. Essa preparação na França, de retorno para a França, tudo isso exige assim, uma grande abertura do coração, porque nada é fácil. Nada na vida é simples. A vida tem suas complexidades. E você morar num outro país, estudar em um outro país, não ter família, não ter amigos nesse outro país, tudo isso contribui para que seja ainda mais complexo a vida e a estada neste país. Felizmente, já vou para o meu 3º ano, não é? Na França, então aos poucos a gente também vai conseguindo conquistar pessoas e conquistar também um espaço. Então, já tenho alguns amigos ali naquele país, já consigo falar mais ou menos bem o francês. Eu não digo que eu domino, o francês não falo não, mas estou feliz e é um projeto pessoal, e é um projeto também de vida, e graças a Deus tem dado certo. E Padre Claudemar, como o senhor falou, né, essa presença do Elo da Fé na vida do senhor, e nós até hoje percebemos pelos números do nosso canal, os vídeos de formação que o senhor preparou, principalmente sobre liturgia, até hoje são os maiores acessos que nós temos no nosso canal. E naquela época a comunicação ainda não era tão desenvolvida como nós vemos hoje.
O que foi que despertou no senhor assim, a necessidade de fazer aqueles vídeos de formação? O senhor percebeu a necessidade dentro da igreja ou foi uma motivação pessoal? Conta pra gente um pouquinho qual foi essa inspiração para essas formações. Olha, naquele tempo, se eu não me engano, era 2015, já havia na internet assim toda uma movimentação para que houvesse muito material e que ficasse ali disponível para acessos. Então a gente via isso no YouTube, a gente via a movimentação por parte, por exemplo, dos canais de TV, mas não só, também da igreja, muitos padres, muitos leigos que são envolvidos e engajados com o tema da comunicação já estavam trabalhando nesse formato. E eu confesso que eu sempre tive assim, uma grande inquietude. Eu sempre me perguntava o que de novo a gente pode começar. O que o Elo da Fé pode propor como plataforma, como meio de evangelização, para poder alcançar um número maior de pessoas. Então, os vídeos eles surgiram talvez desta inquietação. E evidentemente que o tema da liturgia é um tema que diz respeito à nossa vida, enquanto cristãos católicos, enquanto religiosos, e a liturgia diz da vida do povo, e o povo se interessa muito por liturgia, os jovens sobretudo, não é? E também com esses vídeos, depois da gravação desses vídeos, é que surgiu também a possibilidade, por exemplo, de escrever um livro a partir da comunicação e da liturgia. Então, veja você, tudo vai linkando uma coisa na outra, são os elos que a gente fala, não é? A gente não pode falar elo de ligação porque é redundância, não é? Mas são os elos que se criam a partir de uma coisa ou de outra e que a gente vai vendo que tudo tem a sua razão de ser. Conta mais um pouquinho desse livro que o senhor escreveu para a gente, padre. Exato, é o livro que se chama Comunicação a Serviço da Liturgia, na verdade é o título. Ele foi editado pela editora A Partilha, que é aqui, inclusive, de Uberlândia. E esse livro, ele surgiu desses vídeos, da gravação de vídeos a partir do tema da liturgia, mas também de um projeto que o Elo da Fé, o Centro de Comunicação, tinha, que era os encontros de formação. Anualmente nós tínhamos assim um encontro aberto para toda a diocese e que era um encontro para capacitar novos leitores, novos animadores, pessoas que estavam lidando com a liturgia no seu aspecto comunicacional. Então era assim um encontro para 130 pessoas, 200 pessoas, era aqui no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, e às vezes a gente pegava assim um semestre, sabe, com um curso por semana. Então a partir também desses cursos é que surgiu a ideia de um livro. Eu não saberia dizer se foi a partir dos encontros que surgiu a ideia do livro, ou o livro que surgiu a partir do curso, né, dos cursos, porque, como eu dizia, está tudo tão interligado. Mas o fato é que uma coisa foi dando resposta à outra, e foi provocando, e as inquietações foram vindo. Então, assim, a gente produziu alguns frutos, graças a Deus. E entre eles, então, e você me diz, né, você afirma aí que tem uma boa aceitação na internet, os vídeos que nós deixamos. Eu expresso aqui o meu agradecimento, por exemplo, a editora, né, a Partilha, também a gravadora Vertical, Filmes, né, e a tantas pessoas que passaram pelo Centro de Comunicação Diocesano, a Melissa, o Geraldo, enfim, tanta gente que contribuiu para que a gente pudesse colaborar. E é interessante, padre, esse trabalho que o senhor realizou. A gente está até mostrando agora algumas cenas desse vídeo do senhor. Quando o senhor fala essa questão do animador litúrgico, né, um vídeo que muito me chamou a atenção naquela época e ainda hoje, essa necessidade de cada um entender o seu espaço dentro da liturgia para celebrar melhor, para participar melhor da Santa Missa, né? E é uma necessidade que a gente viu, que o senhor viu naquela época que era importante. E ainda hoje, né, são vídeos que o senhor gravou há 5, 6 anos atrás, mas que ainda hoje a gente percebe a necessidade das pessoas estarem revisitando cada vez mais. E está aí um grande importante papel da comunicação, né? Um vídeo que às vezes foi gravado há um tempo atrás, mas ainda hoje é tão atual. E principalmente, não apenas na igreja, mas hoje, com a pandemia, nós vemos que a comunicação foi criando e tendo esse espaço, ganhando mais visibilidade e importância dentro das nossas relações. Nós somos seres de relações, né? E, infelizmente, com a pandemia, precisamos nos distanciar, mas as redes sociais, as mídias sociais, o poder da comunicação tem nos ajudado muitas vezes a estreitar um pouco esses laços e fazer um pouco melhor esses elos, né? É verdade, verdade. Você tem razão. E o tema da comunicação e da liturgia são temas atuais e serão sempre, porque o ser humano é um ser de comunicação, nós comunicamos
a todo momento, todos os dias, em todos os lugares. O que eu sempre dizia, por exemplo, nesses cursos de comunicação é que a gente precisa ter consciência da nossa comunicação. Porque eu comunico, inevitavelmente. Mas será que a minha comunicação ela alcança o meu público-alvo? Será que é uma comunicação que convence, que encanta? É uma comunicação que faz com que as pessoas que me veem, que me escutam, que me acompanham, sintam desejo de retornar, sintam-se tocadas, convencidas da mensagem, porque toda comunicação ela tem uma mensagem. Então, assim, são questões que a gente precisa se perguntar sempre. E depois, na liturgia, por exemplo, na ação litúrgica por excelência, a gente estuda, por exemplo, na teologia, que a missa é como uma grande orquestra, é como um grande concerto, onde cada um tem o seu espaço, tem o seu papel e precisa executar bem. O padre tem a função dele, tem o seu lugar, e ele precisa fazer bem o seu papel, né? O animador, por sua vez, precisa animar, precisa acolher a comunidade, precisa também cumprir bem com o seu papel. O leitor, por excelência, é a boca de Deus na liturgia. É aquele que vai atualizar a palavra de Deus proclamada. Então ele precisa entender de palavra, né? Ele precisa compreender a palavra, ele precisa amar a palavra, ele precisa reverenciar esta palavra como palavra de Deus. E ele precisa saber-se que ele vai emprestar a boca, a voz, os sentimentos, a emoção para Deus, e Deus vai usar dele enquanto instrumento, para que a sua mensagem, para que a sua palavra seja difundida. Então tudo isso é importantíssimo, né? E toda a ação litúrgica, toda a ação da igreja, ela é comunicação por excelência, e não temos como fugir disso, e ainda bem. A pandemia veio, infelizmente é uma realidade, mas ela também nos provou o quanto é necessário nós nos comunicarmos, ainda que um pouco distantes, ainda que pelos meios de comunicação, pelas plataformas de comunicação, mas a gente precisa se comunicar, porque o ser humano não vive sem comunicação, sem se comunicar. Quem não comunica, se intrubica. Claro, padre. E quando a gente fala também dessa ação da igreja, na importância da evangelização, sempre que a gente fala de comunicação e evangelização, me vem à mente aquela carta que o Papa Bento XVI escreveu lá no ano de 2009 para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde ele foi muito visionário ao falar de uma necessidade de evangelização também do continente digital. Nós sabemos que a igreja sempre se preocupou, né, com as santas missões populares, com essa ideia da igreja em saída, de ir ao encontro do outro, e sempre fez um excelente trabalho presencialmente. Mas vê-se ainda hoje essa necessidade constante, né, de evangelização do continente digital. O senhor acredita que esse processo de transformação, de mediatização, tem dado fruto, né, de trazer a evangelização também para os meios digitais? Nós sabemos que não adianta a gente pegar a mesma ação que nós fazemos no presencial e querer colocar no digital, que não funciona. O senhor acredita que essa ação hoje tem funcionado? Nós temos conseguido evangelizar em nossas plataformas? Eu penso que sim, e graças a Deus que a igreja não se acovardou e não foi tímida no uso dos meios de comunicação, porque você sabe muito bem, desde o Concílio Vaticano II, na Evangelho Nunciandi, que a igreja já dizia: é preciso fazer uso dos novos meios de comunicação, do chamado mass media. Então, já lá nos anos 60, não é? No Concílio Vaticano II, a igreja já estava conclamando não só os padres, não só os religiosos, mas sobretudo os fiéis, para que fizessem uso dos novos meios de comunicação que estavam aparecendo, né? O rádio, televisão, depois com o advento da internet. E que bom que a igreja também foi ocupando esses espaços, porque hoje a gente pode fazer isso com muito mais profissionalismo. Porque também vai chegando o momento, João, e você sabe disso, que a gente não suporta e não tolera mais o amadorismo, porque a gente quer ver também o profissionalismo, também na igreja, também naquilo que a gente vê e bate palmas digamos, pro profano, né? Para os chamados meios de comunicação laicos. A gente gosta de ver uma coisa bem feita, né? A gente assiste às TVs, a gente ouve rádio, a gente acessa os portais de notícias, por exemplo, e a gente o faz, sobretudo, naqueles que a gente considera que são credíveis e que são, de fato, profissionais, não é? Então, na igreja também, eu penso, e a pandemia talvez tenha dado esta possibilidade ou esta oportunidade a nós de nos profissionalizarmos, né, de buscarmos a excelência em tudo, né, nos mínimos detalhes. Para quê? Para que a gente consiga anunciar aquilo que a gente sabe que é a melhor das notícias, que é o Evangelho. Nós temos, entre aspas, o melhor produto, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e que todos têm necessidade dele.
Sim, padre. E nós vemos essa necessidade, estamos fazendo esse processo de evangelização nas redes sociais, nos meios de comunicação. E como a gente fala, né, é um meio. Né? Infelizmente, também nas redes sociais nem tudo é maravilha. Como eu gosto sempre de fazer uma comparação. A rede social é um meio. Assim como um avião, por exemplo, do mesmo jeito que ele pode ser utilizado para carregar bombas, carregar armas, ele pode ser utilizado para carregar vacinas, carregar comidas, assim também a rede social, né? Infelizmente, nós hoje vemos fortemente presente a questão das fake news, né, essas desinformações, mas ao mesmo tempo também temos projetos maravilhosos de evangelização. Como o senhor vê essa polarização, né, infelizmente, que ainda acontece tanto no mundo de hoje? Infelizmente vai acontecer sempre, não é? Porque isso é uma opção. Então, quem, por exemplo, publica, quem difunde fake news, o faz sabendo que, salvo exceções, não é? Mas na grande maioria é mesmo por maldade, não é? É mesmo uma opção. Não, eu vou difundir isso porque eu quero causar um ruído, aquilo que a gente fala muito na comunicação. Mas sempre existiu e sempre vai existir. Nós, enquanto igreja, a gente precisa ter muito claro qual informação a gente quer passar. E eu penso que a informação que nós queremos passar é uma informação que gere vida, que promova a vida, que promova o diálogo, que promova a chamada cultura do encontro, que o Papa Francisco nos provoca sempre. E depois também para que nós saiamos de nós na direção do outro. Não é? A gente não deve se enclausurar nos meios de comunicação. Não é? Eles não são a nossa finalidade, eles são, como você bem disse, um instrumento, um meio, não é? Agora é preciso, evidentemente, ser sábio, né? Ter prudência, porque, infelizmente, joio e trigo crescem juntos. Jesus já nos dizia bem, não é? É claro que, por vezes, há equívocos de nossa parte, somos seres humanos, não é? Quem está por detrás de um Facebook, de um Twitter, de um YouTube, de não sei qual plataforma, é sempre uma pessoa, é sempre um ser humano. E o ser humano é falível, não é? Então, se em algum momento nos equivocarmos, se em algum momento nós falharmos, não ter vergonha de reparar, de pedir desculpas, de fazer melhor, de fazer direito, de fazer correto, não é? O que a gente não pode é se ausentar, o que a gente não pode é se acovardar, o que a gente não pode é ser tímido, né? Os meios de comunicação não admitem timidez. Né? Então, uma vez que a câmera ligou, uma vez que o microfone foi aberto, eu preciso me lançar. É um jogo, não é? É como no futebol. A bola está aí, é preciso jogar para o outro, é preciso fazer gol. Então, é preciso ter coragem. E para que nós possamos bem comunicar, é preciso também estar sempre informado, sempre atento, estudar bastante. O senhor foi para a França, né, estudar literatura francesa. Conta para a gente um pouquinho como tem sido essa experiência de chegar num país novo, com novos costumes, uma nova língua. Como é que foi? Como é que tem sido essa experiência? Você sabe que eu sou muito curioso, né? Eu gosto muito de aprender, e eu estou sempre achando que eu preciso aprender algo novo, e todos os dias, e um pouco mais. E assim, eu tenho realmente a sensação de que não sei. Não é nenhuma demagogia, mas é uma sensação mesmo, assim, no mais profundo de mim, de uma ignorância. Eu me sinto muito ignorante. Então eu tento buscar o conhecimento, e às vezes com uma certa avidez. Literatura francesa me encanta muito porque literatura me encanta. Sempre me encantou. Seja ela brasileira, portuguesa, russa, italiana, não importa. Literatura é uma coisa que me toca. Eu acho que o Ferreira Goulart, o poeta, ele tinha razão porque ele dizia que a arte existe para nos provar que a vida por si só não basta. E a literatura das artes, para mim, é aquela que mais me atravessa. Então, às vezes, eu leio um poema, eu leio um texto, uma prosa, uma crônica, um romance, eu fico dias, talvez até meses pensando naquilo, e aquilo mexe comigo e me transforma. Não é? Então, eu estou lá estudando literatura, confesso que assim é muito difícil, porque é muita coisa para ler, são muitos autores, muitos textos, tem que se ler, tem que se escrever. Ler e escrever em outra língua, em outro idioma, não é coisa fácil. Quem conhece um pouco de francês sabe que é uma língua muito exigente, embora tenha a mesma raiz do português, ou seja, o latim, mas tem suas complexidades próprias. Mas eu confesso que é algo que me dá um prazer enorme. Eu sinto enorme prazer em ler, em estudar, mesmo em escrever. Não é? Então, eu escrevo em francês, eu tenho amigos franceses que corrigem os meus textos. Então, assim, eu confesso, de fato, é uma coisa que me encanta muito, a literatura. E essa experiência, né, de estar um pouco longe de casa, estar longe do país, como que é lá na França? O senhor consegue se relacionar ainda com alguns brasileiros ou não? É apenas franceses?
É a minha primeira experiência no exterior. Normalmente as pessoas fazem isso quando são adolescentes, não é? O intercâmbio cultural. Bom, eu não tive esta oportunidade quando adolescente. Eu fui, quer dizer, foi um projeto pessoal, evidentemente que o meu bispo me autorizou e também abraçou esse projeto junto comigo, né? A quem eu agradeço profundamente, sinceramente. Fazer amizade com franceses não é coisa fácil, né? Porque é uma outra cultura, os franceses são muito reservados, talvez porque lá falte um pouco de sol, aqui a gente tem sol em abundância. Eu digo assim que nós brasileiros nós somos muito solares, então a gente é muito aberto, a gente acolhe, a gente é muito expansivo, a gente é muito para fora, talvez. Eles são um pouco mais para dentro, mas entende? Então não é fácil fazer amizade com franceses, mas eu já tenho um ou outro assim, amigos e que me ajudam muito, são pessoas muito generosas a quem eu também devo reconhecer e agradecer. Eu não tenho muito contato com brasileiros, confesso. Por quê? Porque eu trabalho numa paróquia francesa e eu estou envolvido com tudo aquilo que é da cultura francesa. Então, por exemplo, eu estudo numa universidade francesa, eu faço um curso que é genuinamente francês, que é literatura francesa. Antes desse curso, eu fiz um curso de História da Arte, mas a partir do viés francês. Estudei o idioma até atingir o nível C1, que é um nível avançado na língua, e depois eu não tenho mesmo contato com a comunidade brasileira. Eu tive contato, sim, com alguns portugueses, porque cheguei a celebrar para algumas comunidades portuguesas, e também eu fui, durante 1 ou 2 anos, aumônier de uma comunidade cabo-verdiana. E no Cabo Verde, você sabe, fala-se português. Então eu tive e tenho relação ainda com algumas pessoas do Cabo Verde. Mas com brasileiros, infelizmente, ainda eu não tenho muito contato. Padre, então a pergunta que não quer calar, o senhor volta para o Brasil? Mas é claro, evidente, é minha diocese, eu sou da diocese de Uberlândia, né? Eu tenho aqui minha família, eu tenho aqui meus amigos, é aqui a minha raiz, né? E talvez essas raízes estejam tão profundas que me permite poder ir um pouco mais além, poder alçar alguns voos. Gosto demais da cultura francesa. Ir para a França foi, eu repito, uma decisão pessoal, um projeto pessoal. Lá eles sempre me perguntam por que você veio, né? Por que você escolheu a França, porque talvez fosse mais fácil ir ou para os Estados Unidos ou para algum país aqui da América do Sul, ou até mesmo para a Itália. Normalmente os padres vão para a Itália, né? E eu escolhi a França. Mas foi por uma escolha do coração. Eu gosto demais da cultura francesa, da língua, da música, do cinema, da arte. Mas eu volto e voltarei, né, com fé em Deus. Eu não posso te dizer quando, porque meu curso ainda tem alguns anos. Uma vez alguém me perguntou sobre o meu futuro. Eu dizia, olha, o meu futuro eu não vejo o teto, porque está tudo em aberto, tudo pode acontecer. Eu posso ir agora para a França e daqui 1 mês, 2 meses retornar para o Brasil em definitivo. Eu posso ir ficar lá mais 1 ou 2 ou 3 anos. Eu posso ir ficar mais 5 anos. Eu não sei. Mas o fato é, um dia eu retorno, claro, não sei quando. Espero que no fim do meu curso, né, assim que eu concluir. Mas estando lá ou estando aqui, estou com vocês, a gente faz elo e faz elo com fé. Padre, e partindo um pouquinho agora para o lado um pouco mais social, a gente sabe que lá na França, assim como no Brasil, também é um país que possui muita miséria, né? Muita fome, infelizmente, pessoas em situação de rua. Lá na França, a igreja onde o senhor atuou, as comunidades, as pessoas lá, eles têm um olhar para essas pessoas em situação de rua? Ou existem projetos sociais? Como que funciona? Olha, na França existem muitos projetos sociais. Independente da igreja, ou mesmo até com a igreja, né, com o apoio e a parceria da igreja, existem vários projetos sociais. Isso eu posso afirmar porque realmente eu vi, presenciei e sou testemunha de tudo isso. Infelizmente, a pobreza, a miséria, os problemas sociais estão, eu penso, não conheço todos os países do mundo, mas imagino que esteja presente em todos os países do mundo, no mundo inteiro, infelizmente, não é verdade? Mas a igreja lá tem esse olhar, porque, na verdade, esse olhar, João, é um olhar evangélico, né? São João Crisóstomo, por exemplo, dizia que é impossível servir a Deus se eu não sirvo ao irmão. Né? Eu não posso me alimentar de Deus sabendo que há alguém que não tem o pão para se alimentar. Né? É incoerente com a nossa fé, é incoerente com a nossa ética, com a nossa prática cristã. Né? Então, esse olhar da igreja para a questão social, esse olhar da igreja para com os necessitados, é um olhar que vem a partir do olhar do Cristo.
né? Então é o Cristo quem nos interpela. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele resumiu todo o seu projeto ao afirmar: eu tive fome e vós me destes de comer. Né? Mateus 25. Né? Se a gente quer conhecer o projeto de Jesus, o que significa ser cristão? É conhecer o projeto de Jesus a partir de Mateus 25. Tive fome, tive sede, estava nu, estava na prisão, doente, e vós me acolhestes. Né? Então a igreja não pode fechar os olhos para esta realidade, e ela precisa ser a primeira, porque ela é servidora do homem, porque ela serve a Deus. E, claro, né, sempre deve estar permeado entre nós esse princípio da solidariedade, algo tão caro, né, na nossa religião. E principalmente nesse tempo de pandemia que nós vivemos, uma situação tão incerta para certas pessoas, para muitas pessoas no mundo. E por que construir muros se nós podemos construir pontes, né, Padre? Se nós podemos construir uma mesa maior, se nós podemos partilhar com os nossos irmãos. E a gente passando um tempo muito difícil aqui no Brasil também, com os comércios fechando. Infelizmente também tivemos que suspender as atividades religiosas aqui em nossa diocese. E lá na França, né, como que está funcionando esse período de pandemia? Como que o pessoal está conseguindo se virar por lá? É muito parecido com aqui também. Então, por exemplo, se há um decreto do governo dizendo de um novo confinamento, as igrejas também são fechadas. Por exemplo, na Bélgica, eu sei que nesse momento pode ocorrer missas apenas com 15 pessoas, independente do tamanho da igreja. Na França, pode ocorrer missas com até 30% da capacidade do templo. Então, não são muitas pessoas. Mas, por exemplo, no primeiro confinamento, não se tinha missa com presença de fiéis. Era tudo pelas redes sociais. Né? Então, é muito parecido com aqui também. Mas isso, evidentemente, que nos coloca solidários com o mundo. Se o mundo está sofrendo, se as pessoas estão sofrendo, a igreja também está sofrendo. A igreja acompanha o ser humano. A igreja não é imune às dores do mundo. Não é? A gente sofre com e junto. Não é? E porque também a gente sofre, a gente também é atravessado pela dor do tempo. Né? É um tempo pandêmico, é um tempo que exige de nós assim uma força, uma fé e uma esperança, às vezes até para além das nossas próprias forças. Então, por isso a fé, a oração, a Eucaristia são tão importantes nesse momento. Não é? Padre, agora muitas pessoas sentem a ausência do Senhor, sentem saudade. Deixe para nós, para os nossos irmãos diocesanos, uma mensagem de fé, uma mensagem de paz. Muito bem, tem uma canção que diz que só se tem saudade do que foi bom. Eu fico assim muito, muito feliz, muito, muito comovido, porque as pessoas são muito carinhosas, isso é verdade. E os fiéis católicos têm um carinho, um respeito e uma reverência pelos padres que nos emociona, não é? E você sabe que na França não existe esse amor e essa reverência que existe aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, o modo como eu sou amado aqui no Brasil, eu não sou amado na França pelos fiéis. Né? Porque lá também é um país laico, a religião não tem tanta presença na vida do povo como se tem aqui. As pessoas às vezes vão na igreja e elas vão para assistir. Não tem muito o que a gente chama de protagonismo leigo que se tem aqui no Brasil. E aqui a gente está trabalhando muito perto dos fiéis. Né? A gente tem um trabalho muito próximo. Né? Os fiéis estão ali na vida da igreja e na vida também do padre. Então, esse amor, esse carinho, esta afetividade é genuína, é recíproca e, eu creio, é verdadeira. Então, a todos aqueles que, eu posso dizer assim, nos amam ou que me amam, eu posso dizer que tudo é recíproco. O amor, a comunhão, a oração, a proximidade. E ainda que estejamos longe, né, ainda que um oceano nos separe, a gente se encontra sempre na Eucaristia. Né? E cada vez que nós nos encontramos na Eucaristia, ali não tem distância alguma, porque ali somos todos família de Deus, povo de Deus reunidos. Né? Então, meu abraço, meu carinho, minha gratidão, e como diz o Papa Francisco, eu digo também, rezem sempre por mim, porque também rezo sempre pela Diocese de Uberlândia, a começar pelo nosso bispo, pelos meus irmãos no sacerdócio e por todo o povo de Deus que é santo. E padre, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de fazer um convite para o senhor. Faça. Vamos ver se o senhor vai aceitar, né? Gostaria de convidar o senhor para estar ajudando nós, participando um pouco mais de perto, novamente, do Elo da Fé, mesmo lá da França, nos enviando algumas mensagens, algum texto, algum vídeo. Acredito que será, assim, um prazer grande para mim poder contar com toda essa experiência que o senhor sempre traz para nós, para os nossos irmãos diocesanos também, poder rever o Senhor, né, ter essa mensagem de fé, de esperança, de paz, tão bonita que o senhor sempre traz junto a esse testemunho de vida. Com grande prazer. E você sabe que outro dia
uma senhora que foi casada com um oftalmologista francês muito renomado, e ela foi tradutora durante um certo tempo do governo francês, inclusive, e eu a conheci assim por acaso, e ela um dia me disse: Padre Claudemar, eu fui buscar outras informações sobre você e eu descobri um tal Elo da Fé no Brasil, na sua diocese, e eu vi entrevistas, vídeos seus, eu descobri algo mais sobre você. Você acredita? Então, pessoas também na França, né, que me conhecem, e a gente é curioso por natureza. Então, quando eles conhecem, eles dizem: mas quem que é esse? E aí eles jogam onde? Na internet. Então joga o nome da gente na internet. E aí o meu nome ainda está muito ligado ao Elo da Fé. Então muitos, de fato, têm visto vídeos, ou veem algumas entrevistas, ou leem alguma coisa também associada ao Elo da Fé. E obrigado pelo convite, e é um convite público, e publicamente eu digo, vai ser um prazer, e quando você quiser, vai ser uma enorme alegria poder contribuir com o Elo da Fé. Nós ficamos muito felizes de o senhor ter aceitado, né? E assim nós já vamos, então, encerrando nossa entrevista, nosso bate-papo, a nossa conexão de fé. Padre, foi um prazer muito grande estar com o senhor esses minutos aqui, batendo esse papo, poder conhecer um pouco melhor da história do Senhor, essa experiência que o senhor está fazendo na França, essa experiência de comunicação, que eu acredito que, assim, o senhor ainda tem muito a me ensinar, né? Gosto muito dessa parte da comunicação, e aprender com o senhor é uma honra muito grande. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo fazer essa troca conosco. Não, sou eu que agradeço, e o aprendizado é mútuo, não é? A juventude nos aporta um frescor que a gente não tem, né? Quer dizer, você está chegando e você tem muita coisa a contribuir, também a nos ajudar. Nós que já somos padres, assim, que já vamos deixando, não é? Alguma coisa e vamos continuando o nosso caminho, mas outros vão assumindo, não é? Como você tem feito com o Elo da Fé, com o Centro de Comunicação. E para mim é uma grande alegria, de fato, não é? Poder estar aqui com você, poder contribuir. Conte sempre comigo, porque a gente está nesse mundo para contribuir, para poder ajudar, para tornar esse mundo melhor. Padre, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra o nosso primeiro Conexão de Fé com o Padre Claudemar Silva, ele que agora retorna à França, mas que agora aceitou o nosso convite e continuará sempre conectado com a gente. E você também, fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso portal, e continue conectado com todas as nossas informações, sabendo tudo aquilo que aconteceu, o que acontece, que acontecerá na nossa diocese. Fique ligado nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @Elo da Fé, pelo Facebook, Elo da Fé, no nosso YouTube, TV Elo da Fé, e pelo nosso portal, elodafé.com.br. Muito obrigado pela participação e até mais.